Esse Nicodemos, narrado aqui em João capítulo 3, ele era um dos doutores da lei, um dos mestres de Israel. E ele teve esse encontro com Jesus em determinado momento lá no ministério de Cristo, e Jesus interrompeu o belo discurso de Nicodemos acerca de reconhecer o ministério e a presença de Deus no ministério de Jesus, dizendo para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Embora Nicodemos fosse um líder religioso de grande influência e experiente, ele não conhecia o novo nascimento. E Jesus simplesmente resume para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne tem atração, tem inclinação para as coisas da carne, para as coisas desse mundo, para as coisas dessa terra, para os prazeres, para as realizações pessoais. Inclusive a gente vê muito isso hoje no meio religioso. As campanhas que a gente tem feito, as orações que a gente tem feito, muitas vezes a gente só está pedindo coisas relacionadas a esse mundo, aos nossos sonhos, às nossas próprias realizações. E Jesus continua e diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, tem atração, tem inclinação para as coisas do Espírito. Jesus veio a esse mundo, não foi para realizar sonho. Ele veio a esse mundo salvar os pecadores. O apóstolo Paulo, quando mencionou isso, ele disse assim: dos quais eu sou o principal. O grande ministério de Cristo é salvar vidas, é transformar vidas, é transformar a nós de pessoas que fomos nascidas na carne, na nossa natureza pecaminosa. Quando a gente nasce lá na maternidade, nasce um bebê, o doutor fala: nasceu um menino, nasceu uma menina. Ele podia dizer simplesmente: nasceu um pecador, nasceu uma pecadora. Ele não estaria mentindo. Se você pegar uma criança com 2 anos de idade, bem pequenininho, e de repente você repara que uma parede da sua casa está rabiscada, vamos exemplificar que essa criança seja meu filho. Eu vou chegar para o meu filho e vou falar assim: filho, fala para o papai, você rabiscou a parede? Provavelmente ele vai dizer assim: não, papai. Aí eu vou dizer: fala a verdade, filho, você rabiscou a parede, não foi? Ele vai dizer: não, papai. Aí eu vou dizer então: quem foi? Ele vai inventar: foi o gato, foi o cachorro, foi... A gente acha engraçado, a gente, provavelmente, se formos pesquisar na internet, vamos achar várias vezes essa história filmada e gravada pelos pais. A gente acha isso muito engraçado porque a gente tem um carinho todo especial pelos bebês. Mas, na verdade, essa história também está revelando um problema: a natureza pecaminosa, que nos leva à mentira, nos leva ao engodo, ao engano, e a gente começa a manifestar a nossa inclinação, a nossa natureza da carne desde pequenininho. E o nascimento do Espírito. Certa vez uma pessoa me perguntou: Moisés, ser nascido de novo significa se batizar? Se eu me batizei, eu nasci de novo? Eu respondi e volto a responder: não, não é isso. O novo nascimento não é um ritual religioso, não é um ritual de iniciação, não é um ritual de igreja. O novo nascimento ele é uma obra sobrenatural operada pelo Espírito Santo, que Jesus, após ter ido para o céu, o enviou. A Bíblia relata a chegada dele no livro de Atos, capítulo 2, e Jesus disse: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O nascido de novo ele tem preocupações com o juízo final, tem preocupações com andar em santidade, tem preocupações em agradar, em fazer a vontade de Deus, em gastar tempo com Deus, em realizar a obra de Deus. Jesus foi o maior exemplo. Jesus é o nosso maior espelho. A gente deve olhar para a vida de Jesus e falar: o que Jesus conversava, como Jesus vivia. Jesus vivia para a glória de Deus. Jesus certa vez chegou ao ponto de dizer assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, para Jesus, cumprir, obedecer aos mandamentos, à ordem de Deus, fazer a obra de Deus, era tão prazeroso quanto um prato de comida, quanto uma bandeja de sobremesa, quanto um copo de suco. Ele comparou a esse prazer que a gente tem quando a gente se alimenta. E ele falou: a minha comida é fazer a obra do meu Pai. Então, a inclinação de Cristo era para que as pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam o perdão de Deus, pudessem conhecer.
Eu admiro muito os que pregam o Evangelho, eu admiro muito os que vão a outros lugares para pregar o Evangelho, eu admiro muito os missionários, porque esse tipo de característica a gente vê nos apóstolos, a gente vê em Cristo. Eram essas pessoas que estavam preocupadas em que as pessoas que convivem com eles dia após dia, essas pessoas realmente conhecem a Cristo, realmente conhecem o Evangelho. Aí nesse texto que a gente leu em João capítulo 3, Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era um professor de religião, ele não sabia o que era o novo nascimento. O novo nascimento não é uma obra da minha nem da sua religião. É uma obra de Deus, é uma obra sobrenatural. E ela vai deixar frutos, vai deixar evidências. João Batista, em Mateus capítulo 3, ele diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, tenham atitudes que mostrem que vocês realmente se arrependeram dos seus pecados, que vocês realmente creem em Jesus. Para terminar, eu queria dizer para você o seguinte: existem 3 formas da gente reagir em relação a Deus, a Cristo, a palavra de Cristo. Uma, a gente rejeita. Isso aconteceu com Jesus quando ele veio aqui na Terra. Ele foi rejeitado pelos homens e entregue para ser morto ali na cruz. Ele foi torturado e crucificado porque foi rejeitado. Então a gente, na nossa época, ainda existem as pessoas que simplesmente rejeitam a Cristo. Eu não quero nada com Cristo, eu assumo, não quero, rejeito. Você e eu podemos nos tornar indiferentes, tanto faz como tanto fez. O Moisés pode pregar quantas vezes ele quiser, o Nelson pode pregar, a Thalita pode pregar, a Márcia do Moisés pode pregar, isso não vai fazer a mínima diferença. Se você vai para a igreja, se eu não vou, isso não é problema seu, isso para mim é indiferente. Esses indiferentes também, esses são a maioria entre nós. A maioria de nós ouve a palavra, a maioria de nós conhece alguma coisa da palavra, convive com pessoas que vivem a palavra, mas a gente não se posiciona, a gente não quer se comprometer. E existe um outro grupo. Esse grupo é um grupo todo especial. São aqueles que aceitam, são aqueles que recebem a Cristo, que recebem a palavra. Existem os que rejeitam, existem os indiferentes, e existem os que recebem e aceitam a Cristo. Esses que recebem e aceitam a Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 1, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você e eu cremos em Cristo, essa crença ela vai fazer com que nós produzamos frutos, vão ter evidências, vão ter coisas em nossas vidas que vão mudar. Jesus disse assim: se alguém quiser me servir, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, qual é a sua posição em relação a Cristo? Você é o que rejeita, você é o indiferente ou você é aquele que aceita? Eu quero dizer pessoalmente, eu me esforço dia após dia, porque eu declaro, eu sou aquele que aceita, que me arrependo dos meus pecados todos os dias, porque sou pecador, tenho uma natureza pecaminosa e preciso de um Salvador. E confesso a Cristo como meu único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reflita sobre essa palavra e posiciona-se. Indiferente, rejeição ou aceitação a Cristo. Deus nos abençoe a todos. Graça e paz. Amém.